Oi, gente. Nesse segundo semestre do ano de 2020, eu quero falar novamente sobre um tema que é recorrente. Durante todos os anos, nós vivemos um conjunto de sintomas comportamentais que caracterizam a síndrome do final do ano. Eu sempre falo sobre essa síndrome para a gente tentar juntos, pelo menos diluir um pouco esses sintomas, diminuir um pouquinho esses sintomas. Não sei se esse é o termo correto, o mais adequado, mas compreendermos, sim, compreendermos melhor esses sintomas para que a gente possa ir além deles e aprender com esse movimento, né, comportamental. Bom, em 2020 nós temos um grande desafio que iniciou em março desse ano com o nosso confinamento. Eu até elaborei aqui um roteirinho para a gente não deixar de falar sobre aspectos importantes a partir do confinamento, em razão do Covid-19, né, do novo coronavírus, que no Brasil a gente teve o anúncio do primeiro caso no início desse ano, né? Então, eu quero falar para você sobre a síndrome do final do ano, mas utilizando todos os desafios, pelo menos os mais presentes no nosso cotidiano, a partir da pandemia, né? Porque a gente tem assim a retrospectiva que geralmente a gente faz no final do ano, de um ano inteiro, né? Pelo calendário a gente tem esse marco onde a gente faz esse balanço no final do ano para revermos toda a nossa caminhada no ano. Isso é bastante cultural, né? Isso foi instituído até pelo próprio calendário que a gente tem. São marcos que nos ajudam, inclusive, a ressignificarmos nossas vivências e também ajuda a alimentar a esperança e até novos, né, ideais e motivos para a gente continuar dando significado para nossa existência, ou seja, prospectando o ano novo. Bom, então, nessa retrospectiva de 2020, eu quero começar a falar sobre privação da liberdade. Nós tivemos, através do confinamento, uma privação importante, que era o não saia de casa, causando uma repercussão muito grande no nosso país, ainda dentro de um aspecto político e social, que diz respeito à polarização. Então, nessa nossa divisão, né, entre times, camisetas, ideologias, tivemos mais este enfrentamento, que é um enfrentamento entre a própria prevenção, né, da contaminação, porque a gente passou a ter, né, um aprendizado que significava não só olhar para o nosso umbigo, né, não só olharmos para a nossa própria sobrevivência, mas começarmos um trabalho de reconhecimento da existência do outro além de mim. Nos foi, né, o vírus, um dos aprendizados foi essa questão, nos foi apresentada essa questão e esse dever ético e moral de cuidar não só da nossa saúde, mas ao cuidarmos da nossa saúde, em não nos colocarmos em risco em razão da contaminação do Covid, nós também cuidaríamos do outro. O outro, nossos afetos, o outro, o cidadão, a pessoa que existe além de mim, o outro, a sociedade, o outro, o país, o outro, outros países, o outro, o mundo.
Então essa noção de que eu existo, mas que o outro existe também, nós começamos a ter muito mais presente a partir do confinamento. O confinamento que interrompeu a nossa liberdade de ir e vir, ele trouxe uma experiência que para muitas pessoas foi um grande desafio. Essa privação de liberdade do ir e vir nos obrigou a olharmos para a nossa vida, a termos tempo. E um tempo dentro de casa, no confinamento, onde a gente não tinha lá pelas tantas mais as distrações da faxina da casa, da arrumação, da organização das coisas, em relação a nós mesmos, em relação à própria família, em relação a filhos. Eis que lá pelas tantas sobra tempo. E as tarefas todas foram, no início do ano, sendo diminuídas, quase eliminadas. Isso fez com que a falta de distrações aparecesse. Todos sabem que o número de divórcios cresceu muito durante a pandemia, que teve uma aceleração durante o ano nessa estatística. E isso me fez pensar, como terapeuta de casais e como psicóloga, sobre essa questão de não suportar este vazio, esta falta de distrações, para que a gente possa olhar para a gente, para a nossa vida, para as nossas escolhas, para a maneira como nós administramos e gerenciamos e vivenciamos as nossas escolhas, para os nossos afetos, para os nossos filhos, para a nossa família, para os nossos sonhos. Então, tem uma frase da psicanalista Maria Lúcia Homem que eu gosto muito, admiro muito essa psicanalista, comungo das suas ideias, que ela diz o seguinte: preciso parar a minha liberdade para poder ser livre. Eu preciso parar as minhas distrações, aquilo que eu entendo como liberdade, de ir e vir e transitar nas diversas caixinhas que a sociedade apresenta, trabalho, festas, encontros, eventos, todas essas caixinhas por onde a gente vai fugindo da nossa realidade. Então a gente precisa parar a nossa liberdade para poder ser livre. Um dos aprendizados do vírus, do Covid-19, talvez tivesse sido esse. Talvez tenha sido esse. Parar para olhar para a minha vida. Se eu não posso mais sair de casa, se eu preciso ficar em confinamento, o que eu vou fazer comigo? Tem uma outra frase muito interessante, a Maria Lúcia Homem foi brilhante nessa frase, quando ela faz uma analogia, ou quando ela faz uma comparação com um ditado popular que diz assim: mente vazia, oficina do diabo. Segundo o cristianismo, e tudo que vem junto com o cristianismo, né? Mente vazia, oficina do diabo, porque diz respeito a esse espaço, esse vazio, né, da mente, que pode fazer com que a gente reconheça as nossas pulsões e o nosso próprio corpo e os desejos desse corpo. No cristianismo, isso muitas vezes é visto como pecado, né? Se eu permitir, sentir, entrar em contato com essas pulsões. Mas aí a Maria Lúcia Homem fala o seguinte: mente vazia não é oficina do diabo. Mente vazia é oficina do eu. Quem eu sou? O que eu fiz da minha vida até aqui e o que eu quero para minha vida e para a vida dos meus afetos, das pessoas que estão e fazem parte dessa minha convivência com a minha vida em si,
comigo e com o outro, mente vazia, oficina do eu. Será que a gente consegue? Será que antes da pandemia a gente conseguia se dar esse tempo para olhar para a gente? Ou será que a gente usava o mecanismo de defesa que se chama fuga da realidade? Por onde a gente ia, né? Por onde a gente entrava? Em que caixinhas mágicas também que oferecem, né? Poções mágicas de, olha, entra por esta porta aqui, que aqui você vai encontrar um totem que vai assegurar o seu casamento sem nenhum trabalho, né? Você só tem que orar. Você não tem que trabalhar a relação, você só tem que orar. Ou pagar o dízimo, ou pagar outras coisas, trabalhos, outros totens. Então, nós fugimos da responsabilidade que nós temos diante da nossa vida. E fugimos da nossa realidade porque muitas vezes ela é dura, ela é cruel, ela é difícil de ser encarada. Talvez o vírus tenha trazido essa percepção. Bom, essa construção móvel do sujeito, eu achei tão bonita essa fala da Maria Lúcia também, construção móvel do sujeito. A gente está sempre em construção. Então, essa ideia de que nós tínhamos uma vida segura, equilibrada, que nós tínhamos o controle da nossa vida antes da pandemia, isso era uma fantasia onipotente, né? Isso era simplesmente uma fantasia infantil, porque nós estamos permanentemente em construção. E aí vem um outro aprendizado que a gente rejeita, às vezes, uma vida inteira, que toda mudança que é gerada na nossa vida por nós mesmos ou por um fator externo traz perda. Quantos perderam o trabalho? Quantos perderam o casamento, como eu estava falando agora há pouco, entre aspas, o perder o casamento? Quantos perderam financeiramente? Quantos tiveram que, né, se reinventar, se recriar para poder dar conta dessa mudança que veio com o confinamento? Mas isto é ruim? Num primeiro momento porque a gente não quer a mudança, porque a gente resiste à mudança. Mas quando e mesmo pela obrigatoriedade da mudança nós mudamos, aos poucos a gente vai percebendo que o resultado que a gente vai adquirindo era necessário, que a mudança era necessária e que o resultado pode ser positivo, construtivo. E aí vem uma pergunta interessante. Afinal, não podemos aprender com o que perdemos? Não temos a possibilidade do aprendizado com as nossas perdas? Ou será que as perdas que acontecem trazem para a gente esta oportunidade, esta condição de aprendermos